Beleza. Para vocês aí já apareceu que está gravando? Sim? Beleza, ótimo. Então deixa eu só fazer uma breve introdução aqui, e a gente já, né, abre para as discussões, para a gente comentar um pouco esse conto, vocês comentarem também, né, o que vocês acharam, como é que foi a leitura de vocês, o que vocês trouxeram aí de questões pontuais para a gente discutir a respeito dele. Depois a gente faz a gente situa esse conto, né, dentro do texto teórico que eu deixei para vocês, eu pedi para vocês darem prioridade para o conto, né? E depois a gente situa ele dentro da teoria, né? Que eu disponibilizei para vocês. Então, nessa aula de hoje, na aula 2, nós vamos falar um pouquinho do conto O Capote, de Gogol, e nós vamos usar, né, posteriormente, para poder fazer uma análise desse conto, da forma como ele foi construído, um texto, né, da vertente formalista, que é do Boris Eichenbaum, como é feito o Capote de Gogol. Então é interessante a gente pensar que esse texto ele tende a fazer uma análise, né, como ele é vinculado, né, à escola crítica formalista, analisar esse conto a partir dos níveis semântico, sintático e lexical. Então, deixando de fora tudo o que é extratexto. Então, desse modo, o que vocês devem ter percebido, se conseguiram acessar esse texto teórico, é que ele desconsidera, por exemplo, uma abordagem histórica, uma abordagem antropológica, mais contextualizada, levando em conta, de repente, aspectos, né, biográficos, de autoria. É o texto pelo texto. De certo modo, isso é muito interessante, porque coloca para a gente esse conto como uma peça, um objeto quase artesanal, né, feito pelas mãos de Gogol. Então, a gente vai acompanhar isso direitinho, mas eu gostaria que a gente discutisse o conto antes de levá-lo especificamente para o texto teórico, para não, né, moldar ou castrar as percepções de vocês. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre o autor desse conto. É interessante porque o Nikolai Gogol é um contista, né, um romancista, dramaturgo, que levanta muitas discussões, enigmático, né? Vários teóricos, críticos literários escreveram artigos, ensaios sobre a obra dele, e, de certo modo, pegando pelo aspecto biográfico, né, já que a gente não vai usar o aspecto biográfico na análise do conto em si, vamos pegar o aspecto biográfico para o que ele serve mesmo, que é fofocar aqui um pouco a respeito da vida dele, né, do nosso autor de hoje. Então, eu trouxe uma frase para iniciar aqui essa demonstração biográfica do autor, que é do Vladimir Nabokov, em Lições de Literatura. Ele diz o seguinte sobre o autor de hoje: Gogol era uma criatura estranha, mas o gênio é sempre estranho. Então, essa acepção aí já um pouco até, vamos dizer assim, estereotipada, né, da imagem do gênio. E o Gogol, ele era filho de pequenos proprietários de terras ucranianos, então nasceu um ambiente, né, cresceu em um ambiente rural. Desde a infância ele já demonstrava um desejo, né, de trabalhar com a linguagem literária, queria ser autor teatral, já queria ser dramaturgo, né, desde cedo. E foi criado, né, em uma doutrina religiosa, ele teve essa criação, né, de cunho cristão, e tinha, de certo modo, muito medo da morte, medo do castigo divino. Então, ele carrega em si, né, essas marcas que vêm de infância, né, que vêm do seu primeiro núcleo de socialização. Uma questão interessante sobre a vida dele é que, em um certo momento, ali por volta de 1848, ele está vivendo uma crise existencial, espiritual, e ele vai fazer aí
né, uma viagem para Jerusalém, uma viagem peregrina, né, é começar a estudar algumas questões místicas, e em um determinado ponto, ali por volta de 1850, ele retorna a Moscou, mas está muito debilitado mentalmente, psicologicamente, né? E nesse momento, fazendo esses estudos místicos, religiosos, ele está passando por jejuns intermitentes e acaba morrendo por inanição, ou seja, ele próprio, né, se deixa ficar sem se alimentar, e esses jejuns intermitentes acabam agravando o quadro de saúde do Gogol e acaba levando esse autor à morte. A principal obra, né, desse autor, considerada pela crítica, né, que de certo modo inaugura o que a gente conhece hoje da novela moderna, é o Almas Mortas, publicado em 1842, quando ele retorna para Moscou depois desse período de peregrinação, né, em Jerusalém. Ele chega a passar por um surto, né, e queimar algumas páginas dessa obra, mas depois, né, reescreve esses capítulos, essas páginas queimadas. Então, são algumas, vamos assim dizer, curiosidades, né, biográficas sobre a vida desse autor. Adiante aqui, né, trouxe também algumas frases a respeito, né, da vida e da forma como as pessoas, sobretudo outros literatos, encaravam a obra de Nikolai Gogol. O Capote foi uma obra publicada em 1842, tá? Dostoiévski chega a dizer sobre essa obra que todos os outros autores consagrados russos saíram, né, desse conto. Então, vamos assim dizer que o Capote é uma obra emblemática, de certo modo formadora, tá, dessa vertente estilística russa que a gente conhece dentro de literatura. Moldou não só, né, o imaginário de Dostoiévski, outros autores russos, como Kafka também, né, no contexto de Praga. Então, é um autor emblemático nessa questão. E aí, situando, né, especificamente para falar do conto, em Lições de Literatura, o Vladimir Nabokov tem um ensaio curtinho a respeito desse conto, e ele também vai esmiuçando algumas questões pontuais ali, não como, né, o Boris Eichelbaum de uma forma formalista, né, pegando sobretudo aspectos morfológicos, sintáticos, mas algumas das questões que ele coloca nesse ensaio vão muito ao encontro, né, desse texto formalista. E o principal que ele vai dizer que o Capote de Gogol é um pesadelo grotesco e sinistro, que cria buracos negros no desenho obscuro da vida. Então, olha que interessante, né? Nós estamos lidando aqui com uma narrativa que, de certo modo, tem um fundo ali de fantástico, né? Mas os críticos literários estão lendo essa obra, né, com esse viés do grotesco. E a gente tem também essa percepção durante a leitura, né, de que o conto ele tem esses momentos, né, do riso, do irônico, né, ao mesmo tempo que permeado, né, por questões relacionadas ao universo trágico, né. Então, vamos conversar melhor, né, sobre as percepções que vocês tiveram, o início da obra, que já traz também para a gente características que marcaram, sobretudo, o que a gente tem hoje caracterizado como a marca, né, de Gogol nos seus textos, né, esse tom, né, que, vamos assim dizer, ambienta as suas narrativas, e que é muito peculiar. Então, todas as vezes que você está diante de um texto de Nikolai Gogol, você tem essa percepção, né, mesmo sem saber que o texto é dele, você consegue
né, reconhecer essa marca, né, que é o tom que ele imprime às narrativas, tá? Então, só para situar, né, o pessoal que está chegando por agora, fiz uma breve, né, contextualização biográfica do autor, e eu vou falar um pouquinho aqui, comentar com vocês, fazer o resumo, para a gente, enfim, já entrar aí na parte do debate. Eu quero ouvir as percepções que vocês tiveram. Também tirei lá do Lições de Literatura esse resumo que o Vladimir Nabokov faz desse conto, que eu achei que fez assim um apanhado de tudo que a gente precisa saber para começar a falar do conto. E ele diz o seguinte: a trama de O Capote é muito simples. Um pobre funcionário de baixa categoria toma uma grande decisão e encomenda um novo casaco. Enquanto está sendo preparado, o casaco se torna o sonho de sua vida. Na primeira noite em que o usa, ele é roubado numa rua da cidade. Numa rua escura, perdão. O funcionário morre de pesar e seu fantasma circula pela cidade. Isso é tudo em matéria de trama, mas obviamente a verdadeira história, como sempre no caso de Gogol, reside no estilo, na estrutura interna do seu caso transcendental, tá? Então, eu acho que ele já coloca para a gente um ponto de partida, que é pensar no modo como essa narrativa vai sendo conduzida. E aqui nesse resumo, né, que o Nabokov faz, de certo modo, ele já traz para a gente uma das questões, né, primordiais da esfera contista, que é o conto, ele tem sempre uma história dentro da outra, tá? Então, já aqui no conto de Gogol, a gente vai perceber essas histórias, né, entremeadas, vamos assim dizer. Para além, claro, do que é, né, primordial quando a gente lê, quando a gente se depara com o texto dele, que é o estilo, que é o tom que ele imprime à narrativa. Ok? Então, vamos lá. Para quem está chegando agora, bem-vindo. Eu vou abrir agora aqui para vocês, né, para a gente começar a falar do conto, e eu gostaria que vocês, né, comentassem as percepções que vocês tiveram, né, pensando aí o início do conto, a forma como, né, a gente tem essa história sendo contada, os personagens que vão aparecendo, né, a interação entre personagens, e depois essa, né, essa interação ao mesmo tempo com a voz narrativa. A questão, né, que a gente comentou na primeira aula, de um universo reduzido, né, que é própria da esfera contista, enfim, da história em si, tá ok? Eu queria que vocês comentassem, assim, eu não sei se vocês chegaram a fazer anotações mais pontuais, mas de repente seria interessante eu colocar uma deixa, né? Vamos assim dizer, do tom, do estilo, né, de narração. Vocês já conheciam esse conto? Já tinham lido algum conto parecido, que tenha adotado esse estilo de contar a história? Contem para mim o que vocês, né, acharam do conto em si, a partir dessa percepção do tom. Se vocês quiserem, né, abrir o microfone, podem ficar à vontade. Ou se quiserem usar o chat, eu gostaria que vocês abrissem o microfone, né? Para a aula ficar um pouco mais interativa, né? E fluir mais, assim, livremente. Oi, bom dia. Bom dia, André. Tudo bem? Tudo bem? Então, eu gostei do conto. Eu nunca tinha lido, não. Eu não sei, assim, eu lembrei muito do Kafka lendo o conto, né? Parece que dá para ver uma influência forte que ele tem depois no Kafka.
E outra Uhum, coisa, assim, que eu fiquei pensando é que eu acho que quase todas as histórias russas que eu já li parece que passam pelo funcionalismo público, né? Parece que é uma coisa muito importante, assim. uhum. Parece E que essa ambientação, né, a questão do serviço público está sempre ali, a burocracia, né? sim, é uma coisa bem rígida que tenta funcionar e não funciona direito, que engessa a pessoa, cria tipo uma, não sei, um lugar que ele fica meio preso, que não tem muito lugar para ir, né? Fica meio engessado. Uhum. Uma automatização. É, eu acho que foi mais ou menos por aí, assim. Eu gostei muito da história. É, acho que eu nunca tinha lido Gogol, foi a primeira vez. Gostei muito. E a questão da voz narrativa, assim, você percebeu alguma diferença em relação a outros contos modernos que a gente, né, conhece por aí, tem costume de ler? Eu acho que sim, tem um diálogo muito forte com o leitor, né? Ele fala diretamente, assim, né? Em alguns pontos. Não sei se exatamente uma diferença, mas não Hum. sei, não sei dizer assim, uma coisa que me marcou muito, assim, não consigo pensar não. Você pontuou uma coisa interessante, né, que é essa ideia do diálogo com o leitor, né? Essa questão do tom, quando a gente fala do tom nas narrativas do Gogol, a gente está sempre pensando no modo como ele está contando as histórias, né? É, não é muito comum nos contos que, né, que a gente acessa já no âmbito moderno, mas está muito próximo daquilo que a gente conhece como anedota, né? No nosso contexto brasileiro, a gente pode falar dos famosos causos de pescador, né? Olha que interessante esse início, para a gente entender que a narração em Gogol é também uma espécie de construto, né? E dentro da estética formalista, eles estão chamando isso de narração direta. É como se ele estivesse contando esse caso diretamente para a gente, né? A voz do autor, vamos assim dizer, e a voz narrativa não se desvinculam, né? É como se de repente ele estivesse contando aqui para a gente um caso, né? E que vem sobretudo do meio popular, do povo mesmo. Tá? Eu vou ler esse iniciozinho, né? Para vocês relembrarem, porque é muito interessante, porque aqui a gente já tem a gente já é recebido por esse tom, né, que é o estrutural, né, da obra de Gogol. Na repartição de, não, melhor não dizer o nome, não existe nada mais irritante do que repartições, regimentos, chancelarias, numa palavra, qualquer espécie de serviço público. Além disso, hoje em dia, o indivíduo julga inusitada a sociedade como o todo, quando a ele especificamente lhe dirigem uma ofensa. Dizem que não faz muito tempo, um delegado de polícia apresentou uma queixa na qual expunha que todas as instituições e a polícia em específico estavam entrando em decadência. Como a prova, ajuntou ao processo um romance no qual aparecia um delegado de polícia a cada 10 páginas, na maioria das vezes completamente bêbado. Para evitar esse tipo de aborrecimento, é preferível não dizer de que repartição se tratava, tratando apenas como uma repartição. Então, né, esses comentários intercalados que vão surgindo vão aparecer durante todo o conto. Né? Não sei se vocês perceberam, mas parece, durante todo o conto, que o principal do conto é a forma de narrar, né? Então, alguns advérbios, algumas expressões que aparecem o tempo todo, né, e que dão essa sensação que o narrador está falando diretamente com a gente, isso parece, de certo modo, né, ser o principal, né, do que a gente está acessando. Então, tem aquelas expressões, pois bem, né, qualquer, né, qualquer situação desse tipo, entretanto, ele vai fazendo essas chamadinhas, né?
a respeito do caso que ele está contando. Parece um caso mesmo, né? As histórias aí que a gente conhece de pescador. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui no chat. O Peter está dizendo, né, da questão que não é muito comum o narrador conversar com o leitor, né? A gente tem, por exemplo, no contexto brasileiro, os contos de Machado de Assis, a gente tem essa característica, né, do narrador que conversa com o leitor. Então, a gente pode dizer que, né, poderia Machado de Assis ter essa influência, né, dos contos de Gogol, dessa forma narrativa que parece, de certo modo, uma anedota, né? Parece aquelas historinhas que os nossos avós nos contam, né, de não sei quanto tempo atrás, né? Muitas delas parecem nem ser, né, verídicas, mas, né, a gente acaba acreditando de tanta ênfase que eles colocam, né? Há um aspecto de verossimilhança criado ali que a gente acaba, né, sendo conduzida a realmente entrar naquela atmosfera. O que mais que vocês querem comentar a respeito do conto, né? Sobretudo pensando esses elementos aí da questão do narrador, dos personagens, espaço. O André falou aí da questão da repartição pública, né? Que parece ser uma questão assim pontual para essas narrativas da Rússia, da Alemanha. Pode falar, Peter. Bom dia. Bom dia. Uma coisa que me chamou a atenção também, ainda nesse sentido de funcionário público, repartição pública, é o quanto as personagens que estão num cargo público, elas acabam se fundindo com esse cargo. O próprio Akaki, ele acaba sendo, né, praticamente o serviço dele, ele vive para o trabalho, ele só pensa no trabalho, ele não anda nem na rua presentemente, né? Ele não consegue se ver naquela situação que, nossa, estou caminhando na rua. Não, para ele está transitando entre frases e letras e palavras, de tanto que ele absorve o trabalho. E quando ele procura o general para resolver o problema do casaco, apesar do narrador, né, falar também que não pode dizer qual era o cargo, qual a função, devido a toda aquela história lá da moral, né, das repartições públicas, a gente percebe que o general ele é descrito como alguém bondoso, sim, como alguém com muitas qualidades, mas que acabam sendo apagadas pela função do cargo. E isso o narrador deixa explícito. Principalmente depois da morte do Akaki, quando esse general, né, fica sabendo e ele fica muito cheio de culpa, né? Porque o cara acabou morrendo porque ele não quis solucionar o caso. O cara morreu de desgosto. E ainda assim, né, ele reflete sobre a postura dele, e aí a gente tem uma outra visão, que é a visão de quando a personagem ela encara a própria situação dela, de quem está sendo consumida pelo trabalho a ponto de até secundarizar suas características e sua personalidade e acabar ocultando elas em momentos que eram necessários. Isso me chamou bastante a atenção também, essa relação das personagens com o trabalho. Isso é muito interessante, né? Porque, como você diz, a Kaki não tinha outra vida, né? E ele tinha até medo de se colocar nesse outro mundo. Nesse texto do Ackenbaum, ele, né, embora ele esteja falando especificamente, né, desse aspecto morfológico mesmo do conto, ele vai colocar essa questão da fusão, né, da vida do personagem e do trabalho. Então, é como se, de repente, esse mundo do trabalho fosse um mundo particular, em que ele não conseguisse se desvincular daquilo ali, né? E toda a narrativa vai sendo construída, sobretudo, a partir desse amálgama, né? Você está falando, né, dessa questão da junção desses dois mundos. É muito interessante também, né, quando essa narração direta, né, que a gente tem, né, essa voz que narra, que conta essa história, vai dizer quando uma outra pessoa assume esse cargo do Akaki, né? Porque para ele aquilo ali era a vida dele, ele não sabia fazer outra coisa a não ser aquilo. E assim, quando ele tinha uma oportunidade de crescer, né, de
fazer uma cópia de um documento que nunca tinha sido copiada alguma vez na vida, ele não queria assumir, ele tinha medo, né? Ele tinha medo de fazer errado, e aquilo ali acabava travando esse personagem, né? A ponto de ele recusar uma ascensão, vamos assim dizer, né, na sua profissão, para continuar copiando os mesmos textos que ele já copiava sempre, os mesmos documentos que ele já copiava, né? E aí, quando entra um outro funcionário, né, depois da morte de Akaki, quando entra um outro funcionário na repartição, essa voz, né, direta, narrativa, vai dizer que esse outro funcionário não tinha a letra tão bonita, não se preocupava muito, né, com o trabalho, era muito mais, né, largado. Então, de certo modo, não conseguiu suprir essa lacuna que a CAC deixa quando sai desse serviço que parece ter nascido para ele, né? Ele não nasceu para o trabalho, parece que o trabalho nasceu para ele, encaixou direitinho, assim como uma luva, né? E essa questão, né, do sempre o mesmo, né, da repartição pública, né, de sempre estar fazendo o mesmo, repetindo as mesmas coisas, sempre, né? Isso aí é muito interessante para a construção desse personagem. Tem uma questão, assim, não sei se vocês chegaram a perceber, que eu queria que vocês comentassem a respeito do nome do personagem também, né? O Akakevich, é até difícil de a gente pronunciar, né, esses nomes russos. Quando a gente entra em contato com essas narrativas russas, a gente parece que está trabalhando com trava-línguas o tempo todo. A forma como, né, construído o nome do personagem e, ao mesmo tempo, a forma de ele ser no mundo, né, a forma de ele se expressar, né? O que vocês, né, perceberam aí dessa construção que, de certo modo, chama a atenção e que, né, coloca para a gente uma forma bem específica de construção textual, sobretudo levando em conta personagens, né? Pode falar, Peter. Talvez seja uma análise errada minha, assim. Eu nunca entrei em contato com esse conto, a primeira vez que eu entrei em contato. Mas o fato dele ter recebido o nome, né, foi do pai, né, e foi não pelo fato do nome do pai ser importante, mas sim porque a mãe falecida não aceitava nenhum outro nome. Os compadres, eles tentavam, né, ali indicar um nome e nenhum estava bom. Então, já que nenhum serve, coloca esse mesmo. Isso me passa uma desimportância, porque parece que o Akaki, ele não é nada. Ele não é ninguém. Nem o nome dele tem um significado profundo. É um nome qualquer, é o que estava disponível ali para darem para ele. E essa análise que eu consegui fazer e me chamou a atenção essa característica também. Haja vista que ao longo da narrativa ele aparece de fato como alguém desimportante, insignificante, que não tem nenhum valor para a sociedade, nem mesmo para a repartição pública. A única pessoa que percebe o valor dele ali é o narrador, depois que ele morre, que fala sobre o novo funcionário e faz uma comparação como se o Akaki fosse um trabalhador, né, de nível superior ali, trabalhasse com mais atenção, com mais esmero. É o único momento que ele tem algum tipo de qualidade, de importância, porque ao longo do texto inteiro, inclusive na nomeação dele, no momento que ele é nomeado, é como se ele fosse extremamente insignificante e desimportante. Essa é a análise que eu consegui fazer. Exatamente, mas é isso aí mesmo, né? Ele tem a parte que conta também, né? O narrador está contando para a gente como foi a escolha do nome dele, né? Então, acho que foram pessoas que, de certo modo, adotaram ele, vamos assim dizer, oferecendo alguns nomes, alguns exemplos de nomes, pegaram uma revista, né, um semanário, um calendário bíblico com vários nomes, e todos eram muito estranhos, né? E a mãe está assim, nossa, mas esse é muito estranho, esse aqui também. Nossa, tá difícil escolher, pessoal. Assim, ó, esses nomes não tem condição alguma de a gente colocar no meu filho. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o nome do pai mesmo, né? E o nome do pai, por si só, também
tinha essa carga, vamos assim dizer, né, desinteressante. Tem uma questão também que, né, não sei se vocês percebem, mas esse aqui está em nível quase fonético, né? A gente está trabalhando com morfologia, fonologia, que olha que quando a gente trabalha, por exemplo, com esses textos russos, né, sobretudo ambientados aí no no início do século XX, a gente tem essa preocupação deles, né, com a construção de um texto muito aos moldes, né, da crítica formalista russa. Então, para eles era o seguinte, né, um bom texto literário ele tem que se constituir como um objeto, né, uma peça per si, sem que a gente precise, de repente, ficar utilizando muitos argumentos extra-texto para conseguir depreender. Então, é interessante esse nome dele, esse excessos, nessa repetição das letras K, né? E o modo como ele se comporta, o modo como ele se expressa, né? Ele está sempre assim travado, né? Sem palavras, ele não consegue se comunicar direito, né? Então tem a parte que ele vai levar o casaco, né? Para fazer os remendos, né? Em que ele chega como que chama o cara que faz que arruma lá? Gente, eu tô com a cabeça assim, o cara que conserta ternos, lá, esqueci como que se chama essa profissão. Ele leva lá pro Petrovich, né? E aí ele não consegue explicar o que ele quer com aquele terno. Ele sabe que ele não quer comprar um terno novo porque ele não tem dinheiro. Mas o Petrovich, de certo modo, ele sabe que vai tentar empurrar, né, para que ele jogue aquilo ali fora e faça um terno novo. E ele não consegue se expressar, ele não sabe se comunicar, né? Ele fala, ele é monossilábico, né? O Akaki é monossilábico. E é muito interessante como o Gogol ele constrói os seus personagens, né? Essa questão do nome é importante para ele. A maioria das suas obras, os nomes também refletem, né, os seus personagens enquanto comportamento, enquanto atitudes, né? Então, Akaki, né, Akakevich, ele é meio que assim, né, quase gago, né, sem palavras, ele não consegue se comunicar. Isso é muito interessante do ponto de vista, né, da construção mesmo formal desse texto. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Uma vez que esses sobrenomes russos são formados com o nome do pai, mas o sufixo ovit, evit, it ou it quando o filho é homem. Tem essa questão, sim, Peter. Então, essa questão de trabalhar com sufixos, né, e aqui no Gogol especificamente, né, o modo como ele vai construir esse trava-língua, essa espécie de trava-língua, né? Então a gente está trabalhando aqui no nível fonológico para a construção da identidade do personagem, né? E aí tem a questão do sobrenome também da família, né? O sobrenome da família é Bakhmatkin, que vem, né, do originário Bakhmak, que significa sapato. Então, Akakevich Bakhmatkin. Olha o tanto de K, né? E esse sobrenome Bakhmatkin vem do Bak, que significa sapato, né? Mas a família não tinha nada a ver com essa história de sapato, né? Eles usavam botas, mas eles costumavam trocar a sola das botas pelo menos umas 3 vezes, né? Ao ano. Ele, na verdade, ele coloca que a cada 4 meses, né, eles trocavam a sola das botas. Da forma como o Gogol ele trabalha também com nomes e seus trocadilhos, sempre construindo essa ideia muito absurda e real a respeito, né, dos núcleos, né, dos personagens, a respeito das suas identidades. Isso é bem pontual para as narrativas do Nikolai Gogol. O que mais?
Oi, Camila, bom dia, pode falar. Desculpa o barulho, é porque eu estou aqui no trabalho. Não imagino. Este ponto, né, professor, também não tinha lido ele ainda, mas gostei. Esse ponto ele é relativamente grande, né, e ele pode nos depender, né, a diversos fatores, como por exemplo a hipocrisia da humanidade, onde aqueles homens que trabalhavam com a carne, eles sempre foram rudes, zombavam deles, né? Como a gente pode trazer para a nossa realidade, né? Faziam bullying, né, com ele, entre aspas. Mas bastou que ele adquirisse um novo e belo capote, né? Eles começaram a saudar ele, né, tratar ele igual a eles, como que tudo que ele tivesse ou tivesse feito no passado não tinha aquele respeito, né? Porque ele não tinha roupas boas, né? Mas a partir do momento que ele mandou fazer um capote, né? Um casaco para ele novo, eles começaram a convidar ele, né? Como no ponto fala, né? Para um café, um jantar, se não me engano, na casa do subchefe. Então, isso vai mostrar no conto também, né? Que não tratava ele com igualdade. E eu gostei bastante desse conto. Também tem outros aspectos sociais, né? O Gogô vai retratar bem o ambiente, né, de pobreza, no qual a Kaki vivia, e ainda mais quando ele esteve em tempos de penúria, né? Um racionamento para que pudesse comprar, né? Como que eu posso dizer? Ele poupou muito, né, para que pudesse comprar um capote, né, o casaco. Também tem aspecto político, né? Também eu confesso que não sei bem da situação política na qual eu encontrava a Rússia, né, naquele meados do século XIX. Porém, durante a leitura, alguns personagens me levaram a crer que talvez o país não tivesse algumas divergências, né, como a Alemanha. Pois, para falar da mulher de Lafayette, né, Gogol diz que ela era alemã e que quando o marido discutia consigo, ora ele tratava como mundana ou ora como alemã. E fica bem claro, né, as palavras utilizadas no sentido mais pejorativo. Outro ponto aqui também. E também, né, como os meus colegas já falaram anteriormente, é que outro ponto a ser destacado é que o personagem mais importante não possuía nome, né, no máximo retratado como sua excelência, que pode significar que é uma personificação, né, porque ele não tinha nome. Isso que o conto vai destacar. Eu acho que é isso. Ótimo. E essas questões que você comentou são muito interessantes, né? Você fala, né, da questão da situação, né, da mulher, essa forma pejorativa de tratá-la, né, falar que ela era alemã, né, então pensar de repente, né, em que situação, né, uma mulher alemã estava vivendo naquelas condições, né, com aquele profissional, com o alfaiate, né, russo. Outra questão que você colocou aí, né, a respeito da própria forma como o Petrovich ele vive, né, quem ele atendia, quem eram os fregueses dele, isso, o narrador, né, ele chega a fazer né, uma fala pontual a respeito disso, né, e o quão ele ficou feliz quando ele percebeu que ele ia fazer pela primeira vez, né, em tanto tempo, um casaco, né, de verdade, ele ia construir um casaco, vamos assim dizer, do zero, sem ser, né, os remendos eventuais que ele fazia. Então, a gente está trabalhando com esses mundos menores, vamos assim dizer, né, em contraposição com outros mundos, né, que são os mundos dos funcionários públicos de repartição, que de repente têm um poder aquisitivo melhor, né, e isso aparece de variadas formas na narrativa, né, tem essa parte do que ele é convidado, né, depois que ele tem o seu casaco, a tomar o chá, né, na casa aí
de um dos seus colegas de trabalho, um dos chefões ali de repartição, e que ele percebe, já o narrador também mostra para a gente que a caminhada, olha que interessante, né? Porque o espaço é mostrado para a gente também junto com essa diferença de classe, né? Enquanto ele está caminhando, né, pelos bairros próximos de onde ele mora, né, então, né, é bem escuro, né, ele tem medo, ele começa, né, a caminhar mais depressa, com medo, né, de acontecer alguma coisa com ele. Quando ele vai se aproximando da casa, né, desse homem que, né, vai oferecer esse chá, ali já é, né, tudo mais tranquilo, já é movimentado, né, as casas são bonitas, o lugar é bonito, e na volta também ele mostra, né, essa contraposição, né, espacial, que também reflete a situação social dos personagens, né. Uma questão que você colocou, que aparece nesse conto, e que eu acho também muito interessante, é o modo como, né, o que é o mundo para ele, a partir de um determinado momento, né, o que é o mundo para o Akaki é aquele casaco novo. Então, ele chega a um ponto de fazer jejum, né, para poder pagar pelo casaco, né, e, de certo modo, o casaco era uma necessidade, vamos dizer assim, quase que física, né, para essas pessoas que moravam ali naquela região, porque durante o conto a gente é apresentado a ideia de que o lugar é extremamente frio, é tão frio que, se você tiver um casaco, vamos assim dizer, meia boca, que, né, esteja rasgado, que possa estar entrando frio, você começa a ter dores de coluna, dores nas costas, né? E é somente a partir dessa dor física, né, que também demonstra essa diferença, né, de classe, né, a forma como ele vive precariamente, é que ele vai passar a sonhar, né, com uma vida, vamos supor assim, melhor. Ele tem, pela primeira vez, um sonho na vida, né, uma mudança de perspectiva, que é o casaco. E quando ele tem essa mudança de perspectiva, ela é também, assim, né, motivo de chacota entre os colegas, né? Aí os colegas, né, descobrem, no primeiro dia que ele está com casaco, que ele chegou com um casaco novo, e que aí eles precisam fazer uma festa para comemorar, precisa estrear, precisa jogar champanhe no casaco, né? E durante a narrativa a gente vê que ele fica até durante muito tempo sem poder lavar roupa para poder economizar para comprar o casaco. Então fica, né, nossa, poxa vida, esse pessoal é terrível mesmo, né? E ele, super ingênuo, né, também a ponto de ir para esse evento, né, o qual ele foi convidado por um mero motivo de zombaria, né? Então ele acredita, ele é ingênuo, há essa ingenuidade desse personagem em contraposição a essa, né, a essa atmosfera rude, né, terrível dos colegas, vamos assim dizer. Então, isso também é, de certo modo, bem pontual nessa narrativa aqui do Gogol. Eu acho que é isso que a Camila comentou, que eu estou me recordando aqui. O que mais, meu povo? Não se reprimam, vamos comentar o conto. E aquela famosa frase dele, né, que quando o pessoal implicava com ele na repartição, e que chega a comover um colega de trabalho, né, ele diz: deixem-me em paz, porque me magoam, vou colocar aqui para vocês. É de uma ingenuidade, né, de uma singeleza terrível, assim, né? Não há como não se apiedar por esse personagem. É muito interessante a forma como o Gogol consegue construir essa atmosfera, né? Essa identidade bem submissa de Akaki, né? A partir de, né, de expressões, essas
contraposições entre algo que é muito trágico e, ao mesmo tempo, chega, né, a beirar o cômico, né? Porque você pensa, poxa, não pode ser, né? Essa pessoa não existe, né? Todo mundo zombando, criticando, pintando com a cara dele, e ele deixa em paz porque me magoam, né? É, e é essa balança com essa narrativa, ela vai acontecer o tempo todo, né? Do trágico ao cômico, do trágico ao cômico. Então, a gente não fica totalmente só com pena de Akaki, né? E a gente tem essa sensação estranha que, de repente, a gente está triste e aí depois a gente está rindo, né? Mas o riso, parece que é um riso de desespero, né? O cômico aqui que provoca esse riso de desespero. Que aí aí a gente volta lá naquela prosa do André no início da aula, do modo como isso aqui parece muito Kafka também, né? Os contos de Kafka, as narrativas de Kafka, há muito essa ideia do absurdo, né? Em que ele trabalha com essa movimentação ao mesmo tempo do trágico e do cômico, o trágico e o cômico. Então você está rindo ali, né? Mas o riso em Kafka é o riso do absurdo, é o riso do desespero, né? Você está rindo porque você olha, não tem o que fazer a não ser rir dessa situação, né? Então, olha essa referência, né, que a gente pega aí, kafkiana, do mundo gogoliano, vamos assim dizer, né? Exatamente, Peter. Rimos da desgraça, né? Vamos rir porque, né? E apoiado, sobretudo, nesse mundo burocrático, né? Esse mundo da repartição pública. E olha como que isso aqui é interessante, porque é super atual, né? A gente está rindo disso até hoje, se vocês forem observar, né? O pessoal tem feito muito meme, né? Brincando, zombando de como são os processos em repartições públicas, né? Essa questão da papelada, da burocracia, né? Que a mulher pede para você levar um documento, aí você esquece outro. Aí esses dias eu vi até um meme, né? A gente, né? O meme é a gente rindo da nossa desgraça também, né? O meme era uma pessoa sentada no balcão de repartição pública com uma impressora no chão, assim, né? Ou seja, a pessoa, teoricamente, já sabe que ela vai para ali e vai estar faltando alguma coisa. Então, ela já vai prevenida, ela já leva a impressora, porque se precisar imprimir alguma coisa, já está tudo ali, né? Então, como é atual, e por isso acaba virando clássico também, né? O que mais? Acho que dentro dessa mesma linha, assim, de rir da desgraça, tem uma certa. Eu não sei se banalização é um termo bom, mas tem um trecho, por exemplo, bastaram mais 2 meses de fome e ele já havia economizado os 80 rublos. Sabe, uma certa, não sei se é uma naturalização, uma banalização dessa vida, assim, muito difícil, sabe? Uma vida que beira ali. É uma vida super miserável, mas ela é bem naturalizada também, né? Tem vários trechos que isso acontece, e não sei, isso passa no texto, assim, você lê e chega a um ponto que você nem se choca direito, né? Você lê e fala, ah, tá, 2 meses ali, tranquilo, juntou 80 rublos, comprou o capote. Achei curioso isso também. A gente fica até assim, né? Até que ele passou pouco tempo de fome, né? Foram só 10 meses, né? E a gente acaba, até que tá tudo bem. Eu achei que poderia até ser mais tempo, né? E é isso, né? É essa entoação. Uma das questões pontuais, né, em obras de Gogol que vocês vão acessar, né? E assim, eu sugiro que acessem mais, é esse tom, né? O tom sarcástico, né, que vai, né, jogar a gente o tempo todo para a ideia da ironia. É ironia, ironia, e aí de repente joga a gente numa atmosfera mais melancólica, mais trágica. E aí a gente se entristece com aquilo, né? De repente joga para o irônico de novo. E aí você começa a achar aquilo ali tudo muito natural, né? De repente você se percebe em um texto todo movimentado, né? Quando você olha para trás, você percebe
né, essa movimentação que é colocada no texto, e, sobretudo, para abrandar, né, e, ao mesmo tempo, como você diz, acaba banalizando situações, assim, né, inaceitáveis, como passar fome, né, como deixar de lavar a roupa durante um tempo para juntar o dinheiro para comprar o casaco, né, e não é possível que um casaco é tão caro assim, meu Deus do céu, que ele precisa passar 2 meses de fome, né. Isso é muito interessante, o modo como isso vai sendo construído, né. O que mais? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para comentar com vocês. Não sei se vocês repararam também sobre a fala dos personagens, né? Então, eles falam muito pouco, todos os personagens, né? A fala aqui é do narrador, é dessa narração direta, né? O que é pontual aqui nesse conto é a narração direta contando para a gente o caso. E nesse texto formalista que eu coloquei como adendo para vocês acessarem, né, para entender essa construção, esse funcionamento desse conto, o Akenbal está comentando alguns amigos, né, de Gogol falando sobre essa arte dele, né, de construir, né, essas histórias e, ao mesmo tempo, de contá-las em público, né? Uma das grandes questões de Gogol é que ele era um grande leitor das suas próprias obras. Então, todo conto dele é como se ele tivesse, ao mesmo tempo, construindo, né, essa história, usando esses aspectos morfológicos, sintáticos, né, semânticos, essa questão fonológica das palavras, dos nomes, das letras, carregando, né, seus pesos e significados, e, ao mesmo tempo, tem uma vertente ali que é quase de um comediante, de um cara de stand-up contando uma história, né? Isso aparece muito nessa narrativa. É como se alguém tivesse, né, contando algum caso para você, contando alguma história que aconteceu ali no bairro, né? O Gogol, ele é o agente de transformação dessas narrativas populares, essas narrativas orais que circulavam, né, na Rússia durante aquele período, e ele pegava aquelas narrativas e construía os seus contos, né? Ele era muito amigo de um poeta russo, que era o Pushkin, e ele escrevia para o Pushkin dizendo o seguinte: olha, me vê aí uma meia dúzia de casos russos, porque eu preciso escrever contos, mas me vê algumas anedotas aí né, de camponeses, porque eu estou sem assunto, né? E é daí que ele tirava as suas histórias, né? Então, isso vai muito ao encontro dessa ideia de narração direta que a gente tem no Capote. Então, depois vocês acessem com mais, né, observação, quanto que vocês vão verificar isso acontecendo. Os personagens falam pouquíssimo, né? E quando falam nesse conto, eles são sempre interrompidos pela verborragia dessa voz narrativa direta, né? Então, essa voz narrativa direta volta ali e comenta alguma coisa que o personagem disse, né? Coloca ali o seu dedinho, a sua opinião. E aí? O que mais que vocês estão lembrando do conto? Pode falar, Peter. Uma coisa que eu achei interessante é que, mesmo com as poucas falas das personagens, a gente consegue observar uma evolução delas. A partir daquele momento, né, em que o Akaki morre, né? Porque antes, quando ele ia tentar falar alguma coisa, o cara se embolava todo, gaguejava todo, assim, 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 assim. E depois, quando ele vai pegar, né, o casaco do general, ele consegue falar fluidamente, ele fala, ele se impõe em morte de uma forma que ele nunca se impôs na vida, que ele era um indivíduo acovardado.
E na fala também da personagem do general, a gente percebe uma mudança, que daí a gente vê o narrador falando sobre essa mudança, que antes ele falava quem você pensa que é, né, vinha com aquela arrogância do cargo. Após esse susto com o fantasma do Akaki, ele já muda o discurso dele, ele já não ousa mais falar assim com ninguém. Então, as falas das personagens, apesar de poucas, elas revelam uma evolução, uma mudança também a partir desse acontecimento fantástico que é a volta do fantasma do Akaki. Exatamente, né? E até mesmo, e isso que você falou é interessante, porque até mesmo a passagem dele, né, da vida para a morte é uma evolução, né? É uma evolução porque é a partir desse momento que ele vai ser um sujeito respeitado. Vocês perceberam isso? Essa passagem? Percebeu, Peter? Porque é o momento em que a sociedade vai ter medo dele, vai respeitar a imagem dele, né? Ele como um fantasma, né? Aí há uma narrativa sendo construída dentro da outra, né? De repente a gente acha que a história acabou, oh, coitado, o Akaki morreu, né? E não conseguiu o seu casaco, não conseguiu nem falar com o tal do homem lá que ia ajudá-lo a recuperar esse casaco, né? E aí tem toda essa história, o cara, né, era muito rude, muito, né, grosso, e ele fica arrependido porque não ouviu o Akaki e tudo mais, mas aí vem a reviravolta, né, o conto não acabou, de repente, né, o fantasma de Akaki está ali pela cidade procurando o seu casaco, né, e como é que é isso? O fantasma dele, o fantasma persegue esse homem, né, esse general, que estava indo para a casa da amante. Essas questões moralistas, moralizantes também aparecendo no conto, né? Características próprias, por exemplo, dos contos de fadas, lá né? Vamos colocar aí dos irmãos Grimm, né? Charles Perrault, a ideia dos contos de trazer essa lição de moral, né? Esse aprendizado, né? Olha, tá tudo aí em Google, tá? A partir da tragédia, exatamente, a partir da tragédia ele atinge o triunfo, né? Ele morre e ele é visto com respeito porque ele virou um fantasma, está todo mundo com medo dele, mas na verdade, né, olha que interessante, a vida dele, essa sucessão de erros e de equívocos na vida dele, coitado, não termina nem depois que ele morre também, porque na verdade não é ele que está assombrando a sociedade, né? É o ladrão do casaco. Tanto é que no final do conto, né, essa voz narrativa diz o seguinte, né? Deixa eu pegar o finalzinho aqui. O final diz o seguinte. Cadê, gente? Que ela, depois, né, que o pessoal já estava tudo assombrado, que o fantasma não parecia com ele, né, e o fantasma, né, era mais alto e tinha bigode, né, e aí a gente pensa, poxa vida, meu Deus, não era o Akaki, coitado, né, nem a memória do sujeito foi respeitada, né, assim, de certo modo, a gente acha que ele atingiu, né, o êxtase da vida dele, o triunfo, enfim, ele vai ser um sujeito respeitado, mas nós estamos brincando, né, e de certo modo, vamos assim dizer, inventando uma história sobre o Akaki e esse tal desse capote, coitado, que, né, era a única coisa que ele tinha de diferente, né, e para tirá-lo daquela mesmice, enfim, pode falar. Uma coisa que eu fiquei na dúvida é se a primeiro momento é de fato o fantasma do Akaki que vai querer fazer justiça, né? Porque a gente fica com esse senso de injustiça, a gente fica querendo que haja uma justiça, muito característico da moral dos contos de fada, como você falou. Uhum. Mas o que me deixou na dúvida é isso, se a primeiro momento é o fantasma dele, e após o momento que ele faz a justiça, a lenda continua, mas o fantasma que as pessoas atribuem ao fantasma dele, na verdade é o fantasma do ladrão, por ser forte e tal, e atrás também de casacos. Isso me deixou na dúvida. Exatamente, né? Essa dubiedade, tá? Esses trocadilhos, essa dubiedade é própria da narrativa gogoliana, tá?
exatamente para a narrativa ter essa mobilidade, tá? Então, isso é muito interessante porque, de repente, se um leitor lê esse conto aqui, né, rapidamente, sem se ater a esses detalhes, vai passar desapercebido e vai realmente achar que durante o tempo todo é um fantasma. Ele virou um fantasma, não vai nem prestar atenção naquela parte, né, de que era um cara mais forte, mais alto, com bigode, já não era mais, né, o Akaki. E essa questão de a voz narrativa dizer já não era mais, essa expressão, ela corrobora para esse caráter de dubiedade do conto, e que é característica, né? Então a gente fica, né, nesse impasse. Será que era? Será que não era? Ah, não, mas é muita viagem, né? Achar que era. Não, isso aqui o narrador está brincando com a gente, né? Tá? De repente falando, olha, como vocês acreditam em historinhas baratas e tudo mais, né? Mas e esse plano fantástico criado dentro dessa esfera narrativa? Foi gratuito para nada? Então, vocês percebem esse caráter de dubiedade que fica rolando durante o tempo todo, né? Até mesmo essa história final, né, desse general com essa mulher que ele conheceu, que ele traía a esposa e tudo mais, né? Essa história aparece do nada, assim, né? E a mulher nem chega a aparecer direito na trama, né? Ela só aparece sendo comentada, né? Então, essa dubiedade, ela é permanente aí, né? O tempo todo ela aparece e faz parte, né, dessa forma de construção. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui. O André disse que não conseguiu definir o clímax do conto. Essa esticada que ele dá na história é bem interessante. Parece que ele reforça ainda mais a falta de controle da personagem em relação à própria história. Exatamente, né? A gente fica sem saber, né? Poxa, então será que foi uma ascensão da personagem ou não, né? Logo é a queda, porque não era fantasma, era o ladrão do casaco dele, coitado, né? Nossa, nem depois de morto ele consegue, enfim, essa, né, ascensão, ser o herói da trama, né? Colocar medo no pessoal ali. Então parece que as coisas vão acontecendo meio que a partir de né, coisas aleatórias, assim, acontecimentos não programados, né? Parece que tudo vai acontecendo dessa forma. Até mesmo, por exemplo, quando, né, aí eu estou voltando lá atrás, né? Quando ele vai levar o casaco para arrumar, mas ele não tem dinheiro para pagar, né? Ele tá levando porque não tem outro jeito mesmo, e ele começa a conversar sozinho com ele, né? Porque aí o cara não quer fazer o remendo, quer fazer outro casaco, e ele não entende por que aquilo está acontecendo com ele, na vida dele, naquele momento, né? Ora, mas já tem tanto tempo que ele está com aquele casaco, tanto tempo até que o negócio já está até puindo, né? Não tem nem jeito de costurar mais aquilo. Mas na vida dele, né, as coisas acontecem assim, tem um motivo de ser, né? Elas simplesmente, né, coisas do destino vão acontecendo, né? Não há uma consciência, né, de que, né, há um mundo fora do mundo, daquele mundinho dele, daquele enquadramento, né, que é o mundo do Akaki, né, o mundo da repartição pública, o mundo, né, do copista ali, de ficar copiando as mesmas coisas todo dia, né, e sempre o mesmo, né. Oi, Pepe. Retomando aquela questão de ser dúbio, né, o entendimento sobre o fantasma, eu acho que uma coisa que esclarece a gente, coloca a gente no lugar de compreensão do que aconteceu, é o fato de que quando o fantasma vai pegar o casaco do general, ele fala, você não quis dar conta do meu casaco e agora esse casaco é meu. Mas na hora que o guardinha ele vai atrás do fantasma, e já é o fantasma que não se parece com a Akaki, ele coloca o punho no rosto do guardinha e foi a mesma forma que o Akaki foi roubado, com o punho. E apesar de antes no texto não mencionar bigode e músculos, se menciona a palavra brutamontes. Então a gente imagina o quê? Que são homens grandes e muito fortes.
Então, acho que isso revela que, de fato, a primeiro momento foi o fantasma do Akaki, sim, procurando justiça, e a segundo momento, a lenda continua girando em torno do Akaki, mas já é o fantasma do ladrão, porque o modus operandi é o mesmo. E daí, através dessa característica, essa repetição, né, de trejeitos, acho que a gente consegue fazer um link com aquele momento do texto e entender que não é o fantasma do Akaki. Mas é muito interessante que, se a gente não se atém a esses detalhes, a gente acha que o fato do fantasma estar forte, grandalhão e com bigode seria uma revolução do Akaki, porque é o que a gente espera. Mas não é. Ele continua sendo o mesmo fracassado de sempre. Ele só cobrou justiça e pronto, acabou, foi-se embora para sabe Deus onde. Agora, a lenda continua com um fantasma que não tem nada a ver com a justiça do Akaki. E eu acho que isso gera um humor também. Quando a gente consegue pegar esses desencontros e todo esse conteúdo, a gente acaba achando engraçado, né? Porque a sociedade fica apavorada, atribui ao Akaki. Ele só quis fazer justiça, pronto, acabou, foi embora, e na verdade é o ladrão que continua causando. Então, isso é uma coisa que me chamou a atenção também. Isso que você está falando é muito interessante, porque, olha só, isso aí vocês podem, ó, vou colocar um fórum para vocês descobrirem, então, o que foi esse final aí. Agora até eu fiquei curioso, eu quero que vocês batam cabeça aí, então, para pensar esse final do Capote, porque, olha só, você está falando, né, é muito interessante como no final, né, aparece que depois não é um outro cara, mas isso é interessante para a gente pensar como a linguagem também, como é a força da linguagem, sobretudo a linguagem mítica, né, essa linguagem dos causos, essa linguagem desses episódios, né, dessas historinhas populares, que é aquela questão, né, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, como a gente tem esse narrador, que é essa narração direta, que é a narração que é própria dos contos que a gente conhece oralizados, então vai passando de pessoa para pessoa, a gente fica confuso porque a gente não sabe se é uma tática do narrador, né, do autor do Gogol, imprimindo nessa voz narrativa direta, ou a gente não sabe se de fato, né, essa era uma história que correu ali dentro da narrativa, dentro daquele mundo, ali naquele mundo próprio daquela história, e que fez com que as pessoas misturassem as bolas todas ali. Né? Quem de fato era o Akaki, quem de fato não era. E aí, pensa para você ver, né? Como se a linguagem, então, tem essa possibilidade de criar mundos, a linguagem cria tudo, né? A linguagem, então, não poderia ter criado um Akaki grande, né? Um Akaki forte, um Akaki de bigode, né? Coisa que a voz narrativa no início do conto não faz. Mas lá no final, quando está rolando essa história, né, está circulando o boato, ou seja, né, essas historinhas aí que correm de boca em boca, o Akaki, de repente, o fantasma dele já ganha outra imagem, outro corpo. Então, acho que seria interessante a gente pensar nisso aí, tá? Esse caráter anedótico, né? Isso é muito potente, porque cria mundos e não tem fim, né? Então, se você se deixa envolver pelas histórias, a linguagem literária ela tem essa potência, né? De repente, lá naquele contexto, né, do início do século XX, esse conto teria uma carga. Hoje, para a gente já pela evolução dos estudos literários, né, pela nossa evolução enquanto leitores, isso aqui já tem uma outra carga. E isso é muito interessante. Né? Dá para a gente fazer uma análise bem interessante lá no fórum, todo mundo tentando descobrir juntos o que é aquele final, o que de fato aconteceu com a Akaki. A Akaki, né, foi alçada ao plano, né, do herói, né? Não, coitado, não foi, não tem jeito, aquele fantasma ali não era ele nem desde o início, tá? E é isso.
Já são 12h40, né? Eu vou liberar vocês. Oi, Paula, pode falar. Vou liberar para a Paula aqui, e aí eu vou liberar vocês. Obrigada, só um comentário rapidinho, porque eu não sei como que é a relação na literatura russa com o sobrenatural. E eu fiquei com a impressão de que, na verdade, esse fantasma era uma criação coletiva, que era um mito ligado à história do roubo do casaco, e como que foi sofrida, essa busca dele pelo casaco perdido. Eu fiquei com essa impressão, e eu não sei se ele quis dizer que era um fantasma mesmo, ou se era só esse imaginário. Exatamente, essa criação, né? Essa fabulação, e isso no caráter, né, oralizado, né, das narrativas populares, a gente sabe, assim, eu não sei se tem alguém aqui que é de cidade pequena, ou nasceu em cidade pequena. De cidade pequena o povo inventa de tudo, né? E assim, a história, de repente, ela vai ganhando uma certa proporção que você começa a acreditar também, por mais, né, absurdo que seja isso, né? Então, vai muito ao encontro dessa ideia do absurdo também, né? Ele trabalha essas duas pontas, desde o melodramático, e a gente sentir extrema pena, ao risível, e para criar essas duas pontas, a gente passa por esses universos do fantástico, do absurdo, dos exageros, né? E a gente fica confuso. Isso que a Paula comentou é muito interessante, do imaginário coletivo também, né? Não será que foi o imaginário coletivo que criou aquele outro Akak, que era o Akak que não existia nem na realidade, que o Akak da realidade, coitado, era franzino, né? Ele era ruivo, e aí, né, até a forma como o narrador se refere a ele é extremamente constrangedora, coitado. Eu vi o início aqui, ó, onde ele fala aqui, ó, que ele tinha tons hemorroidais, né? Então, como é esse tipo de pessoa, né, que é ruivo, franzino, magrelo, com tons hemorroidais? Não estou achando aqui no meu texto, eu vou fazendo uns grifos, mas quem achar aí, né, pode colocar aqui no chat para a gente. Então é isso, né? É como se fossem duas histórias, uma dentro da outra. Vendo como essa narrativa foi construída, e também corrobora com isso que a gente, né, discutiu até aqui, né, de que o conto, ele sempre conta duas histórias ao mesmo tempo. Enquanto uma história está distraindo a gente enquanto leitor, a outra lá está correndo solta, e no final, né, ela encontra com a gente, poxa, eu vou ter que voltar porque está acontecendo outra coisa aqui nessa história que eu não vi. Tá? Então, uma das técnicas, né, que a gente discutiu na primeira aula, né, que é o conto conta sempre duas histórias, a gente também encontrou aqui nessa narrativa do Gogol, né? Muito bacana. Então é isso, meu povo. Eu gostei muito de discutir esse conto com vocês, tá? Eu peço que vocês não deixem de ler o próximo também. O próximo vai ser O Gato Preto, do Edgar Allan Poe. Então a gente vai tentar entender como é que o Edgar Allan Poe, que também foi um dos nomes assim, que a gente pode ter de críticos, né, que tentaram conceituar essa arte do conto. E aí a gente vai, né, a partir do próprio conto que ele produziu, tentar, né, identificar esses instrumentos, né, para construir essas, como que eu vou dizer, essas estratégias narrativas dentro do conto para surpreender o leitor, né, levantar essa expectativa ou quebrar a expectativa. Então a gente vai ver isso com mais calma, sobretudo colocando o exemplo do próprio conto, tá ok? Então eu vou deixar um fórum. Vamos tentar construir uma hipótese sobre esse final do casaco, do capote. Eu já até mudei o nome do conto. Ó. E aí eu deixo lá, eu peço que vocês teçam ali considerações sobre, né, o que vocês acreditam que pode ter acontecido ali naquele final em relação aí à figura do nosso personagem principal, tá ok? Eu vou deixar esse slide lá para vocês também, e nós nos vemos aí na nossa próxima aula.
Eu vi que está marcada aqui a aula 3 para o dia 17, tá bom? Dia 17, neste mesmo bate local, nessa mesma bate hora, tá bom? Um abraço, meu povo.